Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 7, versos 54 a 60. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Desse ano de 2017, estamos aí estudando o livro de Atos nos pequenos grupos. Tem sido uma aventura muito boa, né? A cada segunda-feira eu paro, oro e medito na palavra, preparo o estudo e mando. Então, para a minha vida tem sido boa. Muito bom. E eu vou compartilhar uma palavra de um desses que nós compartilhamos no PG algumas semanas atrás, hoje de manhã. E hoje à noite eu vou pregar um outro texto em Atos também, Atos 13. Agora a gente vai falar sobre o testemunho da igreja missional e hoje à noite falaremos sobre o movimento da igreja missional, ou igreja missionária. Vai ser um texto diferente, uma outra palavra. Então, se você puder voltar e estar conosco à noite, será muito bem-vindo. Nós temos 6 horas de escola bíblica, para quem não veio de manhã, é mesmo estudo, e 7h30 culto, tá certo? Testemunho da igreja missional, Atos 7, versos 54 a 60. Esse tema, igreja missional e missionária, é o tema do mês de agosto. Estamos encerrando aí mais um tema do mês. Atos 7, 54 a 60. Eu peço a gentileza, todos que puderem, leia bem alto comigo. Leiamos. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos do céu e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Que Deus abençoe sua palavra em nosso coração. Antes da palavra, eu só queria registrar o que vocês já perceberam. Temos 2 amigos aí fazendo filmagens, preparando um vídeo para o aniversário de 20 anos da igreja. Eu queria sugerir que eles fossem no culto infantil, né? Depois ainda ao longo do culto. Mas os irmãos, deixem-os fazer seu trabalho, foquem aqui na palavra, não se distraiam com eles, tá certo? Queridos irmãos, a palavra testemunho nunca foi tão lembrada no nosso país como tem sido, né? Porque testemunho tem a ver com declaração, com depoimento. E a gente tem visto tantos depoimentos, né? Não muito bons, é verdade, não muito agradáveis, né? Que revelam caráter terrível de muitos dos nossos políticos. Mas a força do depoimento, da declaração, do testemunho é uma coisa tão grande que esse país, humanamente falando, juridicamente está falando, nos últimos 3, 4 anos está de perna para cima e tem a ver com os testemunhos que têm sido dados, né, acerca das nossas autoridades. Mas o bom é que a palavra testemunho também pode ser usada para falar de coisas boas, depoimentos bacanas, né, declarações de gente que tem o que dizer sobre outras pessoas, e a Bíblia diz assim, que não seja a vossa boca que o louve, mas sim a boca de outro. Então, quando alguém pode chegar e falar de outro irmão, referendá-lo, confirmá-lo, recomendá-lo, dar um testemunho, né, fazer uma declaração, apresentar uma prova, uma comprovação de quem é aquela pessoa, do caráter dele, é muito maravilhoso. Mas o testemunho do cristão, o testemunho da igreja acerca de Cristo é algo que excede todo qualquer testemunho que possamos dar acerca de nós mesmos, de outras pessoas.
O testemunho da igreja, que a Bíblia requer, espera e recomenda, é um testemunho missional, no sentido de que ele tem a ver com a missão, com um propósito muito maior do que favorecer ou denunciar alguém. É um propósito muito maior. E o testemunho da igreja missional é revelado aqui nessa história de Estevão. Se você voltar no capítulo 7, começando do verso 1, você verá, ou mesmo no capítulo 6, que ele já começa a falar no capítulo 6, você vai ver que são algumas dezenas de versículos registrando o testemunho de Estevão. O testemunho que ele dá, tem vários momentos ali, diante do povo, depois do Sinédrio, e ele vai dando um testemunho acerca de Jesus Cristo, acerca de Deus, acerca da obra redentora. E é um testemunho que tem a ver com a missão de Deus para a igreja, com a missão de Deus entregue a nós. E Estevão dá esse testemunho missional, também missionário, tremendo. E eu queria então compartilhar sobre isso com os irmãos. O testemunho da igreja missional. Em primeiro lugar, ele é um testemunho bíblico. Não vamos ler porque o tempo não nos permite, mas se você voltar e ler todo o capítulo 7, você vai ver que 100% do discurso de Estevão, do diácono Estevão, é expondo as escrituras do Antigo Testamento. Ele não fica inventando a história da carochinha. Ele não fica batendo o peito falando dele. Como é que eu sou um bom diácono? Como é que eu ajudei as viúvas? Olha, eu fui ordenado no dia tal. A todo instante, ele vai expor a palavra de Deus. Ele começa lá do pai da fé, que é Abraão, e fala de Isaac, e fala de Jacó, e fala de José, e fala de Moisés, vem contando até chegar na terra prometida, e fala de Davi, e vem, até chegar naquele que era, na verdade, a razão do seu testemunho, que era o próprio Cristo. Irmãos, qualquer igreja que queira realmente cumprir a missão de Deus, precisa estar agarrada nas Escrituras, não no papel em si, mas no conteúdo desta palavra, seja ela por qualquer meio que você lê-la, né? Algumas pessoas ficam numa briga com o celular, irmãos, é ridículo ficar brigando com a tecnologia. Eu fico pensando que o pessoal no século XVI deve ter falado assim, quando imprimiram a Bíblia, né, lá no primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia. Não, sagrados são os rolos, os pergaminhos, né? Não podemos ler esse negócio que foi impresso nessa máquina do diabo. Irmãos, por favor, sem crise quanto a essas coisas de tecnologia. Nós temos que nos agarrar às Escrituras, ao conteúdo desta palavra poderosa, qualquer que seja o meio que você vai ler. Porque uma igreja séria que quer cumprir a missão de Deus precisa dar um testemunho bíblico. Todo testemunho, toda experiência, eu posso contar experiências, não é pecado, mas tem que estar fundamentada nas Escrituras, na palavra. Pode ser lindo testemunho, extraordinário, mas se falta o fundamento da palavra, precisa ser rejeitado. A ordem de Paulo para Timóteo foi prega a palavra, não foi prega a palavra de homens, a palavra de Deus, prega a palavra do Senhor. Porque nós cremos no que a Bíblia diz acerca dela mesma. Toda Escritura é inspirada por Deus. E é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ela que nos molda, que impede que nós nos desviemos. São as Escrituras, a nossa regra de fé e prática. O próprio Jesus Cristo, se você observar cada discurso de Jesus, algumas vezes ele citava diretamente textos do Antigo Testamento, e mesmo quando ele não citava, suas palavras estavam ressoando a palavra de Deus escrita até naquele presente momento, né? É bom lembrar que até esse momento só tinha o Antigo Testamento escrito, mas era vastamente conhecido. Só para vocês irmãos terem uma ideia, mais ou menos 250 anos antes de Cristo, o Antigo Testamento já tinha sido traduzido para o grego. Tinha sido escrito originalmente em hebraico e aramaico, e depois para o grego. Então, quando falava de escritura, até o filósofo grego conhecia, podia não acreditar, mas ele sabia o que estava falando. O testemunho de Estevão foi totalmente bíblico, eu recomendo você ler ele contando essa história linda. É claro que eu não estou falando aqui apenas de conhecer intelectualmente, de conhecer história. Eu conheço gente que leu a Bíblia toda e é ateu. Então, não é só desse conhecimento, começa com esse. Mas esse conhecimento precisa crescer para um conhecimento
espiritual, no sentido de discernir espiritualmente, no sentido de, iluminados pelo Espírito Santo de Deus, entender as verdades ali reveladas. E uma verdade que me quebranta, me liberta e que me faz amar o Senhor. E muitas daquelas pessoas que ouviam Estevão conheciam intelectualmente as Escrituras, mas ao ouvi-la, detestaram o discurso de Estevão, porque não tinham um conhecimento espiritual, dado pelo Espírito Santo de Deus. Mas Estevão conhecia as Escrituras, em todos os sentidos, né? Por isso ele dá um testemunho com confiança, com coragem, sabendo o que estava falando o que era a palavra de Deus. Mas o testemunho de Estevão, além de ser um testemunho bíblico, também foi um testemunho confrontador. Os irmãos observam que no texto que lemos começa: ouvindo eles isto, quer dizer, ouvindo o testemunho bíblico de Estevão, eles não se alegraram. Olha o que o texto diz: enfureciam-se no seu coração, e rilhavam os dentes contra ele. Não havia ali dentista que dava conta naquela situação ali, não podia colocar aparelho, eles estavam desesperados, irados, porque o discurso de Estevão tinha confrontado os seus ouvintes, os membros do Sinédrio, os sacerdotes, os religiosos, todos os seus ouvintes, ou quase todos, não sabemos, Deus sabe, mas a maior parte, diz a palavra de Deus claramente, que foi ali confrontada. E quando Estevão fala que ele estava vendo o Filho do Homem assentado ao lado do trono de Deus, diz a palavra que eles fizeram o quê? Eles gritaram. Mais do que isso, eles taparam os ouvidos. Blasfêmia! Está falando o nome de Deus em vão. Ele está dizendo que está contemplando Deus, ainda contemplando o Filho do Homem ao lado dele, esse tal de Cristo, é blasfêmia. Irmãos, nós vivemos um tempo muito parecido. As pessoas estão, elas ficam, todas as vezes que você confronta alguém com a palavra de Deus, com o Evangelho, muitas dessas pessoas passam a te odiar. Hoje se fala muito em muitas fobias, em muitos ódios, que de fato precisam ser combatidos. A igreja não pode ter esses tipos de atitudes, mas a grande verdade é que a palavra de Deus nos garante isso, que aqueles que querem pregar a palavra de Deus corretamente e viver piedosamente, vão ganhar inimigos. E Estevão estava ali, diante de pessoas que realmente não amavam e que estavam desesperadas com aquela palavra confrontadora. E como se não bastasse isso, eles agrediram. A sociedade tem estado com os ouvidos tapados para a mensagem do Evangelho. E tem agredido, quando não fisicamente, usando a mídia, hoje Débora está agora, nesse momento, pregando, ou está vindo quase já, lá na primeira igreja batista de Jardim Camburi, aqui pertinho, nossa igreja parceira. E ela vai estar falando sobre ideologia de gênero, sobre o ponto de vista bíblico desse assunto, obviamente. E ela, se você entrar no site da primeira igreja de Jardim Camburi, onde divulgou o evento, tem comentários de pessoas completamente iradas, ameaçando processar a igreja, processar a Débora, processar todas as pessoas que falam desses assuntos. Isso continua. Estou dando um exemplo, mas poderia ser de outros assuntos também. Mas, irmãos, por mais respeitosos devemos ser e sábios que sejamos, o testemunho do Evangelho sempre vai ofender o pecador. E talvez por esquecer disso, ao longo da história, de vez em quando, num lugar ou no outro, a igreja se amolda a sua crença, a sua cultura, a sua fé ao pecado. Nós somos a igreja, vocês sabem disso, que temos sempre procurado dialogar com o mundo, com as pessoas. Mas estamos seguros de que isso não implica, jamais, em deixar de apresentar a verdade que confronta o pecado. Nós queremos conversar, queremos dialogar, porque é assim que nós vamos apresentar o Evangelho. Se a gente não consegue falar, mas a gente tem como comunicar, mas jamais pregando o Evangelho água com açúcar, mas maquiando a palavra de Deus, porque o testemunho da igreja missional, ela confronta. E, irmãos, vocês sabem que eu tenho tremenda dificuldade em me envolver particularmente com as questões políticas do mundo, da cidade. Mas eu penso que eu e muitos de nós precisamos tanto repensar. Então, qual é o nosso papel? Não podemos dizer nada, não podemos abrir a boca, não podemos denunciar o pecado, seja de quem for. Não estou falando aqui de ideologias partidárias, estou falando de pecado. Porque espiritualmente só tem dois partidos, o de Satanás e o de Deus.
Então é confrontar as obras das trevas, seja onde elas estiverem imperando, dominando, seja em qualquer instância do poder, na vida de quem quer que seja. Não podemos, irmãos, fugir a esse testemunho confrontador. Queridos amigos, nós temos muitos alunos aqui na universidade, temos irmãos que são professores, e eu sei que deve ser um desafio enorme, mas eu oro para que vocês, que estão mais próximos da nossa elite, suposta elite intelectual da cidade, sejam corajosos, não tenham medo de ofender com o Evangelho, não ofender com religião e legalismos e posturas meramente pessoais, mas com a verdade de Deus. Não tenham medo, meus irmãos, porque essa mesma palavra que ofende o pecador, que provoca o escândalo aos incrédulos, é essa mesma palavra que Deus usa para salvar os eleitos. Pedro expressa esses dois efeitos completamente diferentes da palavra de Deus na vida das pessoas, condenando e salvando. Olha o que ele diz, numa de suas cartas. Por isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa vem ser pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo, propriedade exclusiva de Deus. Então, irmãos, preguemos a palavra, confrontemos o pecado, e deixa Deus fazer a obra dele, e deixa Deus salvar quem Ele quer, e deixa Deus levar para a condenação quem vai ser levado. O nosso papel é pregar com coragem, confrontando o mal e o pecado. E Estevão fez isso com toda a ousadia, né, com toda a graça de Deus. Um testemunho bíblico, um testemunho confrontador, um testemunho ungido pelo Espírito Santo de Deus. Estevão não falava firmado em seu conhecimento nas suas próprias forças. Não era apenas um cara que conhecia, mas é um cara que experimentava a presença de Deus na sua própria vida. Porque, irmãos, eu vou ser sincero para vocês, já muitas vezes na minha vida eu estava certo do que eu deveria falar, mas eu confesso que eu não tive coragem, porque eu percebia claramente que faltava alguma coisa. E a gente precisa, às vezes, não somente falar o que é certo, mas falar na hora certa, do jeito certo, sobretudo movido e cheio do Espírito Santo de Deus. Diz o texto aqui, elegeram Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo. Engraçado que Lucas registra pouca coisa de Estevão, mas tem 4 registros falando que ele era cheio do Espírito Santo. Lembra dos diáconos que foram eleitos? Eles destacam com especialmente Estevão, cheio de Espírito Santo e de fé. Estevão, cheio de graça e poder, diz lá o verso 6, 8, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Camarada não estava sozinho, estava com o Senhor, transbordando da presença do Espírito Santo de Deus. Ninguém tinha dúvida de que ele estava movido pelo poder de Deus. Lá em Atos 6, quando ele começa a falar, muitos começam a debater com ele. E ele não faz do debate. Mas olha o que Lucas registra. Essas pessoas que debatiam com Estevão não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. E Lucas faz questão de colocar um espírito, né? Aqui os tradutores, na verdade, né? Mas eu acho que é isso mesmo, eu creio nisso, com letra maiúscula. Não é o seu próprio Espírito, é o Espírito Santo pelo qual ele falava. Irmãos, quando estamos conduzidos, direcionados, movidos, o Espírito Santo haverá de prevalecer no que diz respeito à verdade. A verdade, a pessoa pode não aceitar, mas as pessoas não resistem à verdade de Deus. Todos que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjos. Um rosto cheio da glória de Jesus, cheio da presença do Senhor. Havia mesmo uma unção de Deus sobre aquele homem, por isso ele entrega aquele testemunho tão maravilhoso acerca de Jesus Cristo. A gente sabe que uma pessoa pode dar um testemunho mentiroso, movido por um espírito de mentira. A gente sabe que a pessoa pode dar um testemunho movido por espírito de vaidade, espíritos humanos eu estou falando, né? De vaidade,
de orgulho, mas a única unção que deve estar sobre a sua vida é a do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Sem essa unção não tem como fazer a obra de Deus. Ele experimentou a promessa de Cristo em Atos 1:8, lembra? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Ele estava experimentando aquela promessa deliciosa de Jesus para receber poder do Espírito Santo. Além do conhecimento do verdadeiro Evangelho, necessitamos do poder do Espírito de Deus para sermos testemunhas corajosas que confrontam o pecado e perseveram até o fim. Você tem experimentado essa unção? Espero que sim. Se não, quero dizer para você, se você já é de Jesus, ela já está sobre você. Basta você se conectar em oração, crer, e ela já está aí. Não precisa de muita coisa, não. Deus já te deu. Use. Aproveite. Deixa ser dominado por ela, deixa ser usado pela unção de Deus. Mas o testemunho de Estevão, além de ser bíblico, confrontador e ungido, foi um testemunho corajoso, ousado. Mesmo sendo odiado e apedrejado pelo seu próprio povo, Estevão pede, ora a Deus em favor deles. Foi um testemunho cheio de amor, irmãos, cheio de graça, cheio de misericórdia. Foi um testemunho amoroso. Suas últimas palavras são demonstração de profundo amor por aquelas pessoas. Honestamente, irmãos, falando assim, olhando para a minha própria natureza, eu não sei o que eu diria, seriam minhas últimas palavras para alguém que está me matando. Já parou para pensar nisso? Que situação? E a morte de apedrejamento não era uma morte tão rápida, né? Que era uma pedrinha ali, uma pedra na costela, uma na cabeça, uma era uma morte meio lenta, né? A não ser que um acertasse logo por aqui num órgão, num ponto vital, né? Mas, pelo que a gente vê, porque ele tem dois ou três diálogos aí durante o apedrejamento, não foi instantâneo. E é lógico que o Lucas não registrou todos os detalhes. Mas, na verdade, é um testemunho que ele demonstra toda graça e todo amor. Eu não sei, mas eu quero te perguntar, você tem conseguido manter uma atitude amorosa e generosa com pecadores que ainda não foram salvos, que rejeitam o Evangelho de Cristo e demonstram hostilidade para com você? Não é fácil, né? Você testemunhar com amor para um vizinho chato, um colega de trabalho chato, uma pessoa do condomínio que só fica, né? Todos nós sabemos que no condomínio sempre tem uma pessoa chata, né? Meu Deus do céu, né? Que briga por qualquer razão, né? Mas eu quero te convidar a aprender com Estevão. Mesmo que essa pessoa seja digna de confronto, de repreensão, ame essa pessoa. Irmãos, temos que sempre voltar a Jesus, e a ordem de Jesus é clara. Qual é a ordem dele? Orai pelos que vos perseguem. Amai os vossos inimigos. Esse também é um outro grande desafio da igreja quanto ao seu testemunho. Tem umas frases que a gente ouve que a gente nunca fica pensando se que está certo ou não, mas leva a gente a pensar, mesmo que não estejam certas, a gente para pensar, né? Alguns dizem que o antônimo, né, de amor não é ódio, é indiferença. Eu acho que os dois estão na contramão do amor, né? Mas o que eu quero dizer é que às vezes não temos um ódio declarado por ninguém, mas às vezes a nossa indiferença é tão grande que revela também que não temos nenhum amor, temos nenhuma compaixão, temos nenhuma misericórdia, nenhuma graça. E não tenhamos dúvida, meus irmãos, que isso é um pecado nosso. Precisamos nos arrepender. Quando olhamos para pecadores que ainda não têm Jesus, que nos odeiam, que falam mal da igreja, que critica o pastor, que chama de ladrão, que aponta tantas outras coisas, que chama a igreja de homofóbica, ou disso, daquilo, temos que pedir muito amor a Deus para essas pessoas. E eu não tenho dúvida que aqui essa igreja tem crescido nisso, né? É esse amor que fez sexta-feira, né? Debaixo de uma chuva forte, muitos irmãos aqui da igreja, do Criativo, da Jocum, estarem na orla, né? Cantando, tentando abordar os travestis, as prostitutas, para dizer para elas que o Senhor também quer se revelar a elas, que o Evangelho do Senhor pode alcançar também a elas. Não é fácil, mas precisamos dosar o nosso confronto com o grande amor de Deus. Precisamos continuar rejeitando e condenando o pecado, mas dispostos a amar o mais vil pecador. Cristo fez isso com a mulher samaritana, com a mulher prega em adultério, com Mateus, o coletor de impostos, e até mesmo com os religiosos fariseus.
que o perseguiram até a morte. Irmãos, Estevão tinha aprendido com Jesus. Estevão, não sabemos se Estevão presenciou o ato específico da morte de Jesus, mas se não presenciou, ele ouviu a história de como Jesus demonstrou compaixão no momento da sua morte. E ele fez igualzinho Jesus, igualzinho. Né? E ele ora para aquele povo, para que Deus não impute sobre eles os pecados dele. Então, um testemunho bíblico, um testemunho confrontador, um testemunho ungido, um testemunho amoroso, e, em último lugar, um testemunho perseverante. Estevão experimentou conscientemente a iminência de sua morte. Muitas pessoas são ceifadas rapidamente, alguns são ceifados dormindo, outros num acidente, num tiro, mas eu não sei como é que vocês, né? Eu sei que tem coisas que o pregador fala que é bobagem, né? Mas eu gosto de falar algumas bobagens também para revelar a humanidade, então aguenta aí, né? Meu pai sempre orava que não queria ficar muito tempo na cama e tal, e queria morrer rapidinho e tal. E Deus ouviu. Meu pai morreu com 68 anos num acidente de cavalo, e do acidente até a morte durou meia hora, né? E ele tinha uma lembrança muito ruim, porque o pai dele ficou 60 dias entrevado num acidente de cavalo também, e ele teve um acidente de cavalo igual o pai dele, mas partiu em meia hora. Então, assim, Deus não era obrigado a atender essa oração tão, né, tão quase que egoísta, né? Mas Deus é tão misericordioso que até umas orações bobas dessas, às vezes, Ele atende, né? E eu aprendi com meu pai e faço uma oração parecida, não é igual, não. Parecida, mas, Senhor, eu queria muito, eu não queria ficar também muito tempo na cama, não, mas eu queria ficar o tempo suficiente para despedir das pessoas que eu amo. Tempo suficiente, pode ser meia hora, uma hora, talvez vai ser algumas semanas, alguns meses, né? Mas eu queria, eu não sei vocês, eu queria ter a consciência de que eu estava partindo, que eu estava, né? Eu queria, assim, perceber. Não sei se Deus vai fazer isso, mas é Ele que decide. Mas o que eu estou contando isso para dizer é o seguinte: a cada vez que Estevão abria a boca, a cada vez que via uma pedrada, a cada vez que o povo tampava os ouvidos, que gritava, que o agredia, ele sabia, dessa eu não vou escapar. Dessa não tem jeito, essa aqui já era, eu estou para partir. Mas ele não desistiu, irmãos. Ele falou, não, eu vou voltar atrás, por favor, pare de jogar pedra, está doendo muito. Eu vou voltar atrás, eu me enganei, eu estou equivocado, esse não é o Cristo, esse não é o Filho do Deus vivo. Ele persevera a cada pedrada. Querido, talvez você nunca vai ganhar uma pedrada literalmente, mas talvez na vida cristã você vai ganhar muitas pedradas, mas persevera em nome de Jesus. Persevera como Estevão fez. Nem tudo na nossa vida é aplauso. Mas se você está vivendo para a glória de Deus, persevere. Estevão foi fiel até o fim, testemunhou até os últimos instantes de sua vida. Irmãos, a gente não sabe quanto tempo de diaconato Estevão teve. Na nossa igreja, o diaconato é um exercício de 5 anos, né? Talvez Estevão tenha tido alguns dias, algumas semanas, não conseguimos prever isso claramente. O fato é que depois do diaconato, ele ainda pregou algum tempo, porque há movimentos aqui no texto, capítulo 6 e 7, que demonstram que ele saiu, que foi para um lugar, foi para outro e pregou. Talvez tenha sido o diaconato mais curto da história, mas foi um diaconato cheio de testemunho perseverante. Ele não se arrependeu de estar com Jesus, de ter sido ordenado diácono, de ter atendido as viúvas, né? Poxa, eu atendi tantas viúvas, eu fui levantado para cuidar das viúvas, agora que eu queria fazer um grande ministério de ação social, organizar jardins cultivando vidas de Jerusalém. Não, ele não reclama, ele simplesmente, ele persevera até o fim, fazendo a obra que Deus tinha dado para ele. A grande questão não é o quanto tempo que trabalhamos, servimos ou vivemos, mas é como fazemos, meus irmãos. Estevão pôs a mão no arado e não olhou mais para trás, só para frente e para o alto. Seus olhos estavam fitos no autor e consumador da sua fé. Diz aqui a palavra. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos. Eles não queriam ouvir aquela verdade que estava sendo proclamada ali por Estevão, mas Estevão ficou firme. E vendo a Cristo, ele orou. Irmãos, a última visão de Cristo na terra não foi da terra, não foi dos seus inimigos, não foi da sua dor. A última visão da terra
foi a que acompanharia Estevão por resto da eternidade. Diz a palavra que ele viu Jesus. E vendo Jesus, ele disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. É essa visão, é essa presença do Senhor que muda todas as coisas quando partimos. Felizmente, há pessoas que não conseguem crer. Eu estava assistindo uma entrevista com um arquiteto capixaba, famosíssimo no mundo inteiro, e ele é ateu, e ele falando, aí o entrevistador perguntou: você tem medo da morte? Não, não tenho medo da morte, porque eu não tenho medo do nada. E eu orei por ele naquela hora: oh Deus, ele não sabe que, na verdade, após a morte não é o nada, é o tudo. O tudo de bom ou tudo de ruim, né? Não sabemos, depende de cada caso, mas é o tudo. E Estevão tinha essa convicção e ele perseverou até o fim. E eu queria também, em nome do Senhor Jesus Cristo, convidar você a perseverar, dando o seu testemunho de crente, de cristão, de quem ama Jesus, que serve o Senhor, a despeito de quaisquer dificuldades. Persevere, não olhe para trás, não desista. Continue testemunhando na sua casa, testemunhando no seu trabalho, testemunhando no lazer, no dia a dia, na igreja, nos ministérios da igreja. A igreja missional é uma igreja que sabe que ela tem um testemunho a dar, ela tem um depoimento, ela tem uma declaração, ela tem provas daquilo que ela prega, ela tem evidências de quem é o Cristo, e ela precisa entregá-las às pessoas. O que as pessoas vão fazer com essas evidências, com essa declaração, testemunho, não é problema nosso, é problema delas com Deus. Mas o meu propósito como homem missional e missionário é entregar o meu testemunho, todas as oportunidades que eu tiver. Hoje à noite nós vamos falar sobre o movimento da igreja missional, vamos falar um pouco mais sobre esse movimento da igreja para entregar o testemunho. Se você puder vir, Deus vai te abençoar novamente, se não...